Paz, igreja. Todos estão felizes com Jesus? E comigo? Talvez no fim do culto não vai ser assim. Talvez vocês não vão ficar muito felizes, mas vocês vão ficar felizes. Porque eu tenho algo de Deus para vocês nessa manhã. Amém? Irmãos, eu quero agradecer a Deus. Ontem a gente estava na vigília aqui. Foi uma benção. Foi algo tremendo, algo de Deus, algo muito impactante nas nossas vidas, para aqueles que esteve aqui. E quando acabou a vigília, eu fui dar tchau para o Sidney e para o Dimas. E os dois abraçaram em mim e oraram pela minha vida. E abençoaram a minha vida naquele momento. Entendeu? E o Dimas e o Sidney oraram ali, foi uma benção. E aí eu despedi de todo mundo e estou indo embora para casa. Chegou no portão da igreja, eu abri, passei e esperei o Sidney. Entendeu? Andei mais um pouco e sempre o Sidney vinha atrás de mim. Aí chegava na rodovia ali, eu andava um pouco mais, daqui a pouco nós se encontrávamos nos quebra-mola. E foi indo. No meio do caminho eu passo por um acidente. Entendeu? Tinha uma caminhonete encapotada no meio da rodovia, ela, na realidade na lateral da rodovia. Entendeu? E eu olhei aquela caminhonete, eu conhecia aquela caminhonete. Falei, é do meu primo. E falei, vou voltar para poder ver, né? E entrei do lado e voltei. Mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. Cheguei ali, ele estava acabando de tirar ele de dentro da caminhoneta. Ele todo ensanguentado, caminhoneta toda destruída. Deu. E o pessoal que estava tirando ele, no meio tinha um que era evangélico. E era meu vizinho. Deu. E ali eu cheguei, ele falou, você conhece ele? Eu falei, eu conheço, é meu primo. É seu primo? É meu primo. Aí eu olhei para ele e ele falou assim para mim, assim, olha o que eu fiz. Falei, agora não adianta você chorar. Falei, agora não adianta você chorar. Aí ele falou, me dá um abraço. Ele todo ensanguentado começou a me abraçar eu. E eu abraçava ele, entendeu? E aí perguntei, já chamaram o SEAT, alguma coisa? Daí ele falou, já. Aí chegou o bombeiro. Chegou o bombeiro, encostou e o bombeiro quis olhar ele. E todo bebê é teimoso. Todo bebê é complicado de lidar com ele. E aí ele pegou e não deixava o bombeiro muito olhar a cabeça dele, mas ele não parava nem de pé. Ele não parava nem de pé. E aí o bombeiro pegou, deu uma olhada e falou, não, mas está vindo a SEAT aí. Entendeu? E aí se ele quiser ir para o hospital, ele vai. Se ele não quiser ir para o hospital, entendeu? Aí nós liberamos ele. E aí chegou a SEAT, mas questão rapidinho, muito rápido, entendeu? E ele não queria entrar na SEAT de jeito nenhum, irmãos, mas não queria, e dando trabalho. E aí eu coloquei ele sentado na SEAT. E aí ele sentou, quando ele sentou na SEAT, chega um carro preto com a distância daqui na parede e começa a descer gente dali que não para. Desceu mais ou menos umas 6 pessoas. 4 jovens e 2 senhores. E o cara já veio gritando lá de dentro, aí está o vagabundo. Aí está o vagabundo, onde está ele aí? E o cara já foi para querer pegar ele, bater nele. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Entendeu? Aí o cara já grudou no queixo dele, dentro da SEAT. E o cara do bombeiro já gritou, não, pode parar com isso. Pode parar com isso, vamos se acalmar, vamos se acalmar. E eu no meio de todo aquele rolo, irmãos. Eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu perdi a minha bênção. Estava na vigia, todo faceiro, entendeu? E daqui a pouco eu me deparo com a situação daquela ali. Uma situação daquela que, puxa, fiquei muito, né? E aí os caras querendo bater nele, e na realidade os caras não iam bater nele, os caras queriam matar ele. A realidade era essa, os caras iam matar ele. Mas graças a Deus que eu vim para a vigília. Graças a Deus que passou também ali um homem de Deus que parou e ficou comigo. Entendeu? E aí ele pegou, e o bombeiro falou assim, quem que é o primo dele? Eu falei, meu Deus, vou ter que falar que sou eu. Entendeu? Eu falei, sou eu. Quando eu falei sou eu, todo mundo ficou olhando para mim. Todos os caras ficou olhando para mim. Mas eu lembrei da palavra de Deus que fala assim, que no ungido ninguém toca. No ungido ninguém toca. Talvez, irmão, o inimigo tenha tocado em você, mas hoje basta. Talvez ele tenha tocado em alguma coisa da sua vida, mas hoje basta. Porque eu creio que a partir de hoje vai haver mudança na sua vida. Eu creio que meu primo, pelo aquilo que ele passou, ele vai se converter. Porque uma vez ele já me levou para a igreja. Uma vez Deus usou ele para me levar na igreja, eu fui na igreja com ele, irmão. Só que muitas vezes nós se afastamos do caminho do Senhor. E é um perigo você se afastar do caminho do Senhor. É complicado você sair do caminho do Senhor. Porque quando você sai do caminho do Senhor, você fica sem um pastor.
você fica sem uma direção. E o que acontece? O inimigo está rodando por aí. E aí, irmãos, o rapaz da SEAT falou, ele está liberado. Eu falei, agora vai começar a confusão. Falei, quando ele descer dessa ambulância, eles vão pegar ele e vai pegar eu também. Eu falei, agora o negócio vai estreitar aqui, deu. E aí eu olhei para os rapazes e falei, e agora, Deus, o que eu vou fazer? Olhei para eles olhando para mim, olhando para meu primo. Você é um vagabundo, cara. O que você fez, cara? O que você fez com nós lá? Eu não sei o que ele aprontou, mas conhecendo ele fez coisa terrível, entendeu? Aí eu peguei, olhei para eles e falei assim, rapaz, me desculpa por ele. Ele não sabe nem o que está fazendo. Ele não tem condições nem de falar, se soltar ele cai, entendeu? Mas o cara falou, é porque você não sabe o que ele fez. E aí eu sei que Deus entrou ali e aconteceu algo tremendo, e a mulher do rapaz falou assim, gente, olha bem, ele já perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu a caminhonete, perdeu tudo, o que vocês vão fazer mais com ele? Aí o cara olhou e falou assim, isso ele merece. E eu falei, vamos embora. Falei, vamos embora daqui. Daí ele falou assim, não vou. Falei, vamos embora. Aí eu tive que pegar ele meio na força, sabe? Tive que dar uns apertos nele bem com força, porque de vez em quando tem que ser assim. E eu peguei ele com força e colocamos ele no carro, irmão. E ele boquejando, brabo. Primeiro o cara falou pra ele no que ele tinha feito, chamando ele de vagabundo. Ele olhou pro cara e falou assim, você é um bandido. Falei, meu Deus, ele de ficar quieto, o homem ainda tá caçando mais rolo ainda. Aí coloquei ele no carro e levei ele. Falei, para onde eu vou levar ele? Fui para casa do irmão dele, não tá. Falei, é o Luiz. E ele pedindo, eu quero ir para casa do Luiz. Falei, é do Luiz então, vamos levar ele pro Luiz. Aí levei ele pro Luiz. Aí o Luiz falou, mas o que nós vamos fazer com ele? Falei, eu não sei, tem que voltar lá que ver como que tá os negócios lá na caminhoneta, né? Aí voltei lá, tava a polícia já rodoviária. Aí eu cheguei, daí ela falou assim, opa, cumprimentei o senhor, falou, isso aí é meu primo que aconteceu isso. É, mas como que ele tava? Ele tava meio feio, rapaz, ele tava bem ruim mesmo. Tava ruim. Falou, então é assim, nós vamos guinchar a caminhoneta e depois vocês veem o que faz. Eu falei, pode levar embora. E você não tem mais jeito mesmo, pode levar embora. Pode levar embora ela. Aí voltei, lá na casa do Luiz, para buscar ele. Vamos levar ele para casa dele. Lá vai eu, lá pro Imbuia, lá para dentro do Imbuia levar ele. Eu ia, não sabia nem onde é a casa dele. E o Luiz também me perdido, chegamos lá, sem chave, sem nada. Como que entra num condomínio fechado? Lá vai eu voltar com ele de novo. Falei, ah, meu Deus. E eu querendo ir embora, ia ir para ajudar, meu telefone tinha acabado a bateria. E eu já comecei a pensar, daqui a pouco a Ju vai ficar preocupada, que eu não chego. Falei, e agora, Deus? E ainda eu estava mais preocupado porque eu precisava trazer uma palavra hoje na igreja. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Estou com essa situação aqui, entendeu? Mas algo aconteceu que ele entrou dentro do carro e sentou e olhou bem sério para mim e falou assim, me perdoa pelo que eu fiz. E eu perdoei ele. Eu falei, eu te perdoo, cara. Por mais que muitas pessoas não vão perdoar, por mais que muitas pessoas não querem perdoar, mas eu perdoei ele. E eu olhei bem sério para ele na hora que eu cheguei lá, que ele estava no acidente, e falei, Nivaldo, Deus te deu mais uma chance, cara. Só que você cuida, que talvez ele não te dá outra. Deus, na realidade, deu 2 chances para ele naquela noite. Uma da caminhonete, se vocês verem o que ele fez sem cinto, gente, era para ter morrido. Entendeu? Do fato dos rapazes saírem atrás dele, eles iam para matar ele, não ia para brincar não, entendeu? Então, foi livramento de Deus na vida dele. Eu creio que Deus vai fazer algo na vida dele que jamais ele pensou que fazeria. Só que para isso, precisa ele fazer o quê? Tomar posição. Deixar Deus agir na vida dele. Amém? Então, meus irmãos? Vocês estão felizes com Jesus, então? Que bom. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 12. E se você não tiver Bíblia, olha para o seu irmão que está do seu lado e faça aquela carinha de crente, para assim, me abençoe com a Bíblia. Não tenha vergonha de pedir uma Bíblia, que essa Bíblia vai ser muita bênção para você. Amém? E antes de eu falar sobre a passagem de Filipenses, eu quero compartilhar mais uma coisa com vocês. Esse ano nós temos colocado na célula que Deus vai fazer algo diferente, e eu creio que Deus vai fazer algo diferente. Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na célula. E na sua vida, na igreja, né? E semana retrasada, o Alisson veio falar comigo assim, pai, eu posso falar do testemunho?
Ele pediu para falar do testemunho na célula. Eu falei, sim, filho, pode falar. Só que eu preciso que você arruma uma palavra para você falar. Entendeu? Eu quero que você fale um versículo bíblico para você perguntar, então. Então tá bom. E eu fiquei de zóio nele a semana inteira, para ver se ele estava lendo a Bíblia, para ver se ele estava fazendo as coisas. E daqui a pouco ele chegou em mim, pai, eu arrumei a palavra. Mas o menino foi numa palavra, pensa na palavra, foi lá em Apocalipse. Rapaz do céu, quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, isso é para mim. Eu não vou deixar ele falar, não. Eu vou pegar tudo para mim isso aqui, eu vou reter isso aí, porque eu acho que isso aqui precisa na minha vida. E aí ele, falei, só que você vai ter que explicar. Então tá bom, pai. Mas aí ele pegou e mudou de ideia. Pai, eu arrumei outro. Falei, então tá bom, vamos ver qual que é. Daí ele foi para Salmos 1 e leu Salmos 1 para nós. E eu entendi uma coisa muito interessante, irmão. Que se nós não queremos fazer as coisas para Deus, se nós temos vergonha de falar do amor de Deus, Deus vai levantar outro. E Deus vai levantar as crianças, Deus vai levantar os velhos, Deus vai levantar os idosos, vai levantar todos, aqueles que queiram fazer a vontade dele. Amém? E daí na quarta-feira, nessa célula, foi uma benção novamente, né? Tivemos a presença dos irmãos, do nosso pastor, da nossa pastora, do nosso irmão Leandro abençoado, né? Foi lá. E o nosso irmão Leandro está lá compartilhando com nós, e se alimentando todos juntos, e nós dando risada e brincando. E daqui a pouco eu levantei da mesa, todos estavam se levantando para sair. E lá em casa, para quem não conhece, é todo aberto, né? Todo aberto assim, sala e cozinha, tudo junto. E eu fui para a porta da entrada de casa e eu vi que o Leandro foi atrás de mim. Eu já fiquei meio esperto. Eu voltei para perto da mesa, o irmão Leandro voltou de novo atrás de mim. Eu falei, o Leandro quer falar comigo. Alguma coisa ele quer falar comigo. Quando eu voltei, ele encostou a mão dele bem de levezinho, acho que ele estava com vergonha de mim, encostou bem de levezinho, e eu senti. Olha, ô irmão Alessandro, tudo bem? Tudo. Você vai na igreja domingo? Já pensei. Geralmente quando ele me pede é uma carona. Vou falar para ele que vou levar ele, né? Mas mesma coisa de Deus, fala, fica quietinho. Falei, vou, Leandro, vou sim, vou na igreja domingo sim. Pois é, irmão. Domingo eu vou estar direcionando o culto e queria que você levasse uma palavra, né? E até então, quando ele falou uma palavra, eu já pensei, falei, vai ser o testemunho ou dízimo. Aí daqui a pouco ele falou assim, eu quero que você leve uma palavra para o culto, para ministrar. E eu já, né? Falei, amém, irmão, levo sim. E aí eu fui falar com Deus e perguntar para Deus o que Ele queria, e Deus falou de várias formas, sabe? E Deus ministrou algo no meu coração, algo tremendo, algo maravilhoso. Eu creio que essa palavra vai ser uma rema para nossas vidas. Amém? Todos acharam Filipenses capítulo 2, versículo 1, do 1 ao 11? Eu li essa passagem bíblica lá na casa de recuperação. E na hora que eu li essa passagem, eu ia falar algo que eu tinha preparado, e Deus falou para mim, não é isso que eu quero que você fala. Só quero que você leia e comenta uma parte. E eu falei, meu Deus, amém. Eu estou aqui para te servir. E servo não reclama. Servo obedece, né? Servo, ele obedece. Então hoje a palavra vai ser toda direcionada para servo, irmão. Para servo. E aí eu acho que vocês vão achar, vai ser uma palavra pesada. Vai ser uma palavra, não, mas não vai ser não. Vai ser uma palavra benção para a sua vida e para a minha vida. Porque ser servo, irmão, não é fácil. Ser servo é renunciar a tudo aquilo que você quer e viver para o seu Senhor. Amém? Portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amar, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façai por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário. Cada um considere com todos a humildade e demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zela não apenas por seu próprio interesse, mas igualmente pelo interesse dos outros.
tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, se esvaziou a si mesmo e assumiu plenamente a forma de servo, tomando-se a semelhante ao homem, ao ser humano. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregou-se à obediência até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus também exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Muitas coisas bonitas. Se esvaziou, amou, se entregou, obedeceu. É fácil se esvaziar? É fácil obedecer? É fácil, meus irmãos? É fácil viver como Cristo viveu? Eu vejo aqui nessa palavra um exemplo do amor de Deus pelas nossas vidas. Um exemplo do amor de Deus pelas nossas vidas. Ele deu o seu Filho para salvar eu e você, para salvar todos nós, né? O apóstolo Paulo nos diz: seja humilde e considere um aos outros superiores a você mesmo. Mais adiante ele nos dá um exemplo do próprio Cristo Jesus. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tornou a natureza de servo. O que falta hoje para nós é o temor de ser servo. O que falta para nossas vidas é a unção do servo da orelha furada. O que falta, meu irmão, é nós sermos realmente servo de Jesus, servo de Deus. Jesus deixou para mim e você um exemplo de vida, como ser servo. Ele deixou certinho, um exemplo para mim e para você, que é amar, coisa que é difícil. Porque muitas vezes nós falamos que amamos, mas não amamos mesmo, né? Aqui no versículo 1, fala assim, o amor. Temos amado as pessoas com amor mesmo, como elas é? Também fala de comunhão no Espírito. Estamos todos aqui em comunhão um com o outro? Se você não estiver em comunhão com o seu irmão, depois que acabar o culto, pede perdão para ele. Se você não tiver coragem de pedir perdão para ele hoje, vai na casa dele, se acerte com ele. Não deixa passar a oportunidade de você ser um servo, de servir as pessoas. Hoje a folha é meia grande, mas vai ser rápido, tá? No versículo 2 fala assim: isto é para mim e você obedecer, amar no mesmo espírito e na mesma atitude de Cristo. Amar no mesmo espírito, na mesma atitude de Cristo. Cristo amou todos. Todos. Ele não fez diferença. Mais bonito, mais feio, mais magro, mais gordinho. Ele amou todos da mesma maneira. Precisamos ser submissos à autoridade nas nossas vidas. No versículo 3 fala: honrar a Deus, pais, pastores. Temos honrado nossos líderes, nossos pastores. Temos honrado nossos pais. Em primeiro lugar, temos honrado a Deus? Temos honrado o Senhor? Temos zelado só pelo nosso interesse ou temos zelado pelos interesses dos outros? Ou seja, ajudado nossos irmãos? Creio que todos têm ajudado aqui. Creio que todos têm ajudado um ao outro. No versículo 7 fala do exemplo, né? Como devemos ser, esvaziar de nós mesmos, vivendo para Cristo, sendo servo. É fácil se esvaziar? Não é fácil. É fácil viver uma caminhada com Cristo? Jesus falou que não seria fácil. Mas se nós estamos com Ele, nós vamos passar por tudo, né? E muitas vezes nós perguntamos: será que Deus ouve as nossas orações? Será que Deus tem escutado as nossas orações?
Eu creio que sim, irmão. Porque teve um período da minha vida que eu fiquei afastado da igreja. E Deus ouviu a minha oração. Eu andando na rodovia da Uva ali, quase chegando no trevo que desce para Tamandaré de a pé, e Deus ouviu a minha oração. Eu tinha começado a namorar com a Ju. Falei, Deus, eu quero uma esposa, mas eu quero um compromisso sério. Eu quero alguém que me ama. Olha a benção que eu tenho ali. Ó. Minha esposa, meu filho, Deus me honrou mesmo eu não estando na casa dele. Ele ouve a sua oração, quando é uma oração de coração mesmo, irmão. Amém? No 8 fala, entregar-se à obediência. Precisamos obedecer na nossa vida cristã. Precisamos obedecer na nossa vida cristã. Temos obedecido, sim ou não? Muitas vezes nós até tentamos, mas a circunstância muitas vezes parece que são maiores e tira nosso foco, né? Mas isso é igual eu já falei no começo, isso vai acabar em nome de Jesus, que a partir de hoje, você é que vai declarar na sua vida quem que você quer ser. Você é que vai declarar como vai ser a sua semana. É você que vai pedir para Deus. Talvez a nossa semana tenha sido uma semana turbulência, porque nós não pedimos para Deus uma semana boa. Nós não pedimos para Deus guardar a nossa semana, né? Cristo é o maior exemplo de obediência, né? Cristo morreu na cruz por mim e por você. O grande amor de Jesus por nós é maior do que pensamos ou imaginamos. Jesus ama todos, aqueles que ainda não aceitaram. Mas a palavra diz, e nos ensina que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Talvez pode ser hoje, talvez pode ser amanhã, mas vai chegar o dia que todo joelho vai confessar que Jesus é o Senhor da sua vida. Todas as pessoas vão confessar que Jesus é o Senhor da sua vida. Amém? Um exemplo de amor, gente. Isso eu comentei lá na casa de recuperação. Um exemplo de amor de Jesus pela vida de Jairo. Todos conhecem a história de Jairo, né? Da filha de Jairo, que ela estava prestes a morrer. Ela estava passando por uma fase difícil da vida dela e ela estava quase morrendo. E Jairo chega e vai falar com Jesus que sua filha está mal, que ele precisava que Jesus fosse na casa dele. Deu. E ele chega e pede para Jesus. Mais um pouquinho para frente, as pessoas chegam e falam assim, Jairo, não precisa mais. A sua filha já morreu, né? E Jesus fala para ele assim, que para ele não se preocupar, que a menina está apenas dormindo. Ela está apenas dormindo. E Jesus vai até o encontro dela, e chega lá, Jesus ora por ela, né? Coloca as mãos sobre ela, e ela ressuscita. Ela foi tocada, saiu a unção do Senhor, e ela ressuscitou. Talvez nesta manhã os meus sonhos, os seus sonhos, parece que todos morreram. Parece que tudo aquilo que você sonhou em Deus, parece que tudo aquilo que você já procurou em Deus, tudo aquilo que você tentou fazer, parece que está tão distante, parece que está tão longe. Mas eu digo para você, deixa Jesus te tocar nesta manhã. Deixa Ele tocar em você como Ele nunca tocou. Talvez Ele precisa tocar numa parte que você precisa se arrepender. Talvez Ele precisa tocar numa parte que você precisa fazer algo para Ele. Deixa Ele tocar na sua vida. Deixa Ele tocar, deixa Ele colocar as mãos dele em você. Talvez você não deixe, talvez Jesus ele até vem até você e você corre dele. Porque muitas vezes nós não queremos confessar nossos pecados, muitas vezes nós não queremos se submeter às pessoas, muitas vezes nós não queremos, como se diz, diminuir para que Cristo cresça em nós. Amém? E tem mais uma passagem muito interessante que também fala que de Jesus saiu virtude, que é da mulher do fluxo de sangue. Para ela também parecia que não tinha mais jeito, tudo acabou. Todos os médicos já tinham comido praticamente todo o dinheiro dela e ninguém fazia mais nada e não tinha mais jeito. Mas ela pensou, se eu apenas tocar nele, se eu apenas tocar em Jesus, eu posso ser curado. Talvez nessa manhã o que falta é você tocar no Senhor, com a sua oração, com a sua vida, com o seu tempo. Talvez é o que está faltando isso, para a cura chegar à sua porta, para a cura chegar na sua casa. Meu irmãos, não fique com vergonha de se expor para o Senhor. Seja sincero com Ele. Se você tem uma dificuldade, conte para Ele.
Talvez todas as esperanças, né? Parece que chegaram ao fim. Parece que tudo aquilo já não tem mais jeito. Mas para Jesus tem. Basta Ele te tocar. Ou basta você tocar nele com a sua vida. E o milagre acontece. O milagre do Senhor é para mim e para você. É para todos aqueles que crê nele. Se você crê, as coisas vão acontecer. Amém? Então, só compartilhando com vocês essa primeira parte. E agora nós vamos lá para Deuteronômio. E agora nós vamos entrar na parte que fala sobre o servo da orelha furada. E esse exemplo aqui para nós é um exemplo de Cristo. Como Ele foi servo aqui na terra. Como Ele nos serviu. Como Ele fez tudo por nós. Amém? Deuteronômio capítulo 15, versículo 15. Todos acharam? Recordo que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te redimiu, e por isso que te deu hoje essa ordem. Entretanto, se o teu servo te solicita, não quero deixar-te, se ele não te ama, a ti a mais que a tua casa, está bem. Tomará então uma sovela com uma furadora e lhe furará a orelha contra a porta, e ele ficará sendo teu servo para o resto da sua vida, fazendo o mesmo em relação à tua serva. Aqui fala sobre a história do servo que, passados 6 anos, no 7º ano ele poderia voltar para a sua vida normal, ele poderia voltar a fazer todas as suas atividades. Mas se o servo realmente gostasse do seu patrão, ali ele poderia continuar. Só que para ele continuar, ele precisava fazer algo, que era se furar da orelha, para que todo mundo sabesse que ele tinha um dono, para todo mundo saber que ele tinha um Senhor. E Deus me levou a algo tremendo nessa palavra, porque há 6 anos atrás nós voltamos para a comunidade. Há 6 anos nós chegamos na comunidade todos quebrados, todos machucados, arrebentados. E Deus trabalhou, e Deus moldou, e Deus fez algo tremendo na minha vida e na vida da minha esposa. Entendeu? E eu peguei isso para mim, irmãos, porque o que acontece? Está chegando o 7º ano. E jamais que eu quero ir embora. Jamais. Esses 6 anos da minha vida foram os melhores anos da minha vida. Foi onde Deus me fez coisas tremendas, fez eu provar coisas que eu nunca tinha provado. Entendeu? O Senhor foi o patrão, o dono do escravo. Eu creio que para mim Ele foi o melhor dono. Para mim Ele foi o melhor dono. Ele teve um momento de conversar comigo, Ele teve um momento de falar, Ele teve um momento de me corrigir, mas tudo no amor. E sem contar, irmão, que me abençoou tremendamente. Entendeu? Eu não quero falar de bênção, mas eu quero dizer para vocês, Ele me abençoou tremendamente. Ele me honrou em todas as partes. Então, irmão, jamais eu quero deixar o meu Senhor. Se for preciso ele furar a orelha, pode furar. Vai doer, vai, mas fura, não tem problema. Não tem problema não. Jesus morreu como servo. Entendeu? Por que eu não vou deixar ele furar apenas a minha orelha? Mas hoje, nos dias que nós estamos vivendo, não precisa fazer isso. O Senhor não vai querer fazer isso comigo, com você. Ele só vai querer que nós temos compromisso com Ele. Ser servo realmente. Entendeu? Ser o servo mesmo, aquele servo que deixa o Senhor fazer. Porque o servo, ele não fala. O servo, ele obedece. O servo, ele não questiona. O servo, ele serve. É igual eu já falei, o que falta hoje nas igrejas, na minha vida. Na minha vida, irmão, o que falta hoje é a unção do servo da orelha furada. Porque quando eu for mesmo um servo da orelha furada, a minha vida vai ser totalmente diferente. Que eu vou poder ajudar mais. Porque é o Senhor que vai me direcionar. É o Senhor que vai falar, você vai para lá, não para cá. Amém? Servo não anda mais para ele, mas sim ao seu dono. O que falta nas igrejas hoje é a unção do servo da orelha furada. Hoje as pessoas querem ser o dono.
Ninguém quer servir, mas todos querem ser servido. Ninguém quer servir. Se nós formos ver aí fora, ninguém quer servir, mas todos gostam de ser servido. É tão bom, né, quando as pessoas servem a gente, né? Imagina, ó, um copinho de água gelada aqui. Será que no outro culto eu posso me levantar ali e trazer também pro outro irmão que vai pregar? Ou a vergonha vai me deixar eu sentado ali? O servo, ele não tem vergonha, porque ele tem que obedecer. O servo, ele vai fazer o que o Senhor manda, não o que ele quer. Entendeu? E a maior dificuldade nossa é fazer hoje o que Deus manda. Porque nós gostamos de fazer tudo aquilo que nós queremos. E servo não faz nada que quer. Só aquilo que o seu Senhor manda. E você gosta de servir? Vocês gostam de servir? Ou vocês gostam de ser servido? Eu creio que todos aqui gostam de servir. Eu coloquei na cela também uma parte que... Quando os irmãos fazem coisas boas pra gente, a gente precisa honrar eles também. A gente precisa agradecer a Deus pela vida deles. E eu cheguei todo empolgado de viagem, eu queria vir no culto, né? O primeiro culto já tinha faltado um, e era Santa Ceia. E eu falei, meu Deus, e agora? Vai ter carne para assar, né? E o que eu vou fazer? Entendeu? E eu cheguei aqui, primeiro irmão que eu encontro, o João ali, pequenininho, já me deu um abraço, né? Deu um abraço em mim, e eu já olhei para ele, já pensei, falei, hoje ele não vai escapar. Toda vez ele me ajuda, ele, cadê o... Tá lá em cima o Jonathan, entendeu? O Dimas também, todos os irmãos ajudam. Todos os irmãos vão lá e ajudam, ninguém tem problema em ajudar, todo mundo gosta de ajudar. E aí o Ni também veio me abraçou, o Jonathan também abraçou eu e eu fui lá perto da churrasqueira, falei, vai ser agora. Daí eu falei para eles, faz dia que eu não venho na igreja, eu queria assistir o culto. Eu queria pedir, né, para vocês, né, assar carne. E eles sem problema nenhum assaram. Não, deixa com nós. Eu ajudei ele a fazer o fogo lá e fiz o fogo. E falei, depois eu volto aqui para ajudar vocês, né. E quando estava acabando o culto, eu falei, vou lá dar uma olhada. Né, vou lá dar uma olhada, ver se está, né, se eles já assaram tudo, se precisa mais de ajuda. E eu cheguei lá, estava tudo certinho, tudo bonito, melhor do que eu faço. Melhor do que eu faço, porque eles fez com amor também. Aí passou o Dimas por lá e ajudou eles também, ficou todo mundo lá e beleza. Aí cheguei lá, todas as coisas limpas, todos os espetos feitos conforme a gente faz toda churrasco, a mesa limpa, tudo limpo, entendeu? E aí eu voltei para cá. Aí depois eu voltei para lá, falei, vou ajudar a servir. Aí o Dimas chegou em mim e falou, não, hoje é nós que vamos te servir. Gente, mas eu me senti tão honrado por eles. Eu me senti, sabe, tão algo impactante na minha vida assim, porque isso que é unidade. Isso é que servir. É isso é que você tem um coração em Deus. Amém? E eu falei uma coisa, irmão, bem interessante para vocês, né? Que ser servo não é eu viver para mim, mas eu viver para o Senhor, né? É eu viver fazendo as coisas para o Senhor. Servo é a pessoa que presta culto e obedece a Deus, como Jesus. No Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado de servo, por sua vida de perfeita obediência ao Pai, em benefício da humanidade. Em benefício de quem? Em benefício da minha vida e da sua vida. Ele pagou um preço caríssimo. Ele morreu por mim e por você, né? Quando o seu dono era bom, os escravos ficavam. Mas quando ele era ruim, as pessoas mais do que depressa queriam que passasse 6 anos para ela ir embora. No 7º ano ela iria embora. Talvez, irmão, você tenha passado 1 ano na igreja. Talvez você tenha passado 2 anos na igreja. 3 anos, 4 anos, 10 anos, irmão. Até 15 anos. E você não teve esse encontro realmente com o Senhor, como o dono da sua vida. Você sendo servo realmente dele. Sabe, irmão, a gente precisa se entregar para Deus. Se você quer ver as coisas de Deus acontecer, você precisa se entregar para Ele. Servo, irmão, nunca esqueça isso. Servo, ele vai obedecer. Hoje as pessoas estão querendo trocar o lugar de servo, querendo ser o dono. Hoje o que você mais vê na televisão são pregação sobre prosperidade, sobre bênçãos financeiras.
É campanha não sei do que, é campanha não sei do que lá. Irmãos, faça uma campanha da sua vida com o Senhor. Coloca a sua vida no altar dele e fala: Senhor, a partir de agora eu quero ser o servo da orelha furada. Eu sei que vai doer, porque eu vou ter que renunciar a muitas coisas. Eu sei que eu vou ter que aprender a amar. Eu sei que eu vou ter que aprender a servir. Eu sei que eu vou ter que aprender a te buscar, Senhor. Eu sei que não é só nas horas difíceis que eu preciso do Senhor. E eu sei que eu vou ter que aprender, Senhor, muitas vezes me calar. Porque o maior defeito hoje também do servo é que ele não gosta de falar, não gosta de ficar quieto. O irmão fala um A para ele, ele já vem com B, C, e aí já começa toda aquela rivalidade. E ninguém tem o coração de chegar como servo e falar: ó, me perdoa porque foi eu que magoei você. Foi eu que decepcionei você. E o servo, irmão, ele tem que ficar de boca fechada. Então ele não vai magoar ninguém, ele só vai servir. Amém? E esquecemos, irmão, que muitas vezes servo é só para servir. Servo não murmura. Servo obedece. Hoje tem muitas pessoas com problemas porque elas murmuram demais. Me desculpe eu falar. Tem muitas pessoas com dificuldade hoje na igreja porque ela reclama demais. Ela pega o seu pagamento, ela pega o seu dinheiro e não tem capacidade de chegar: Deus, eu entrego isso nas suas mãos e eu peço que o Senhor venha abençoar o meu salário e eu vou devolver aquilo que é do Senhor. Por isso que muitas pessoas passam por problema. Me desculpe eu falar, irmãos. Mas você tem que devolver o que é de Deus. Servo não tem nada. Tudo é de Deus. Hoje o Leandro ligou para mim pedindo uma carona. Eu fui mais do que depressa buscar ele. Sabe por quê? Aquilo ali é para o trabalho de Deus, é para servir a Deus. Entendeu? Aquilo abençoa a minha vida e abençoa a vida dos irmãos. A partir do momento que eu colocar uma barreira, eu falo: não, isso aqui eu não posso. O meu carro eu não posso buscar ninguém. No meu carro eu não posso carregar ninguém, é só eu. Irmãos, já não é mais servo. Aquilo que Deus tinha para você, certamente ele já vai reter. Fala: não, peraí, mas eu estou dando um carrinho para ele e ele está evitando de carregar o irmão só porque tem uma laminha ali, só porque tem um barrinho, só porque vai sujar o tapetinho. Lava, irmão, não se preocupa não. Servo não reclama. Servo serve. Amém? Estou quase acabando, irmãos. Estou quase acabando. Agradeço a Deus a oportunidade. Agradeço a Deus por vocês estar aqui nessa manhã. Não quero me estender muito, mas eu quero falar algo que talvez para a sua vida vai ser bem bacana. Eu falei no começo que talvez vocês não ficariam muito felizes comigo. E eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo se vocês vão ficar felizes comigo, se vocês não vão ficar felizes comigo. Eu me preocupo com a salvação da vida de vocês. Eu me preocupo em trazer a palavra que Deus ministrou no meu coração, porque eu tenho que falar aquilo que Deus quer falar, não aquilo que eu quero falar. Porque se fosse para mim falar, eu podia pregar sobre prosperidade, mas pregar do servo da orelha furada, irmão, falar de você servir, muitas pessoas não gostam de ouvir. Mas a nossa comunidade, eu creio que todos gostam de ouvir. Todos gostam de servir. Entendeu? E eu peço para vocês, se vocês não ficou feliz comigo, irmão, amém. Mas eu peço para vocês mais uma coisa: fica feliz com Deus. Fica feliz com Jesus e o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Ele pode mudar a sua vida. Ele pode transformar tudo isso que você está vivendo hoje, irmão, a dificuldade, problema, tudo em bênção. A sua vida pode crescer de uma forma tremenda a partir do momento que você colocar a sua vida nas mãos dele e falar: Senhor, eu quero ser servo. Senhor, eu quero ser servo. Amém? Então, irmãos, é Ele que vai mudar a sua vida, não é eu. Talvez, irmão, essa palavra de domingo não faça efeito na sua vida. Talvez você vai falar: simplesmente eu vim aqui porque foi mais um culto, que eu fui lá ver o pastor Massal, que eu fui ver o pastor João. Foi mais um culto que eu fui só por ir, irmão. Mas se você pegar essa palavra e ler realmente, e gravar essa palavra no seu coração, irmão, você vai aprender o que é ser servo da orelha furada. Amém? Todos estão felizes com Jesus? E eu quero colocar mais uma coisinha, uma coisa que eu tenho prestado muita atenção e Deus tem ministrado no meu coração, que toda vez, irmão, que alguém está aqui em cima, orando, fala: ó, vem aqui que Deus vai te curar. Você fica com vergonha.
Talvez outros tenham falado aqui, ó, vem aqui que Deus vai te libertar, e você tem ficado com vergonha. Eu vou falar para vocês uma coisa bem simples. Eu quero orar por vocês, mas eu vou chamar uma vez só. Se você quiser as coisas de Deus, você vem. Se você não quiser, meu irmão, amém. Outro quer. Amém, então? Quem que tem coragem de levantar e falar assim, eu quero ser o servo da orelha furada? Amém? Aquele que tiver coragem e quiser, irmão, não impondo vocês, mas se você sentir no coração de vir aqui na frente, para que eu possa orar por vocês sobre a unção do servo da orelha furada, esteja aqui. A minha oração vai ser bem curta, irmão, e bem simples. Porque é Deus que vai falar com você. Porque é você que tem que fazer a sua oração para Ele. Quando eu começar a orar, irmãos, você ora também. Mas você faça a sua oração para Ele. E coloque o que você precisa nesta manhã nas mãos do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu agradeço o Senhor por este momento, eu agradeço o Senhor por cada vida que está aqui, e eu oro com meus irmãos neste momento, Pai, e coloco eles na presença do Senhor e peço, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que eles vão receber nessa manhã a unção do servo da orelha furada, que eles vão receber algo do Senhor nesta manhã, Pai, que vai mudar totalmente a vida deles, Pai, que a partir de agora eles não vão ser mais o mesmo, Pai, que a partir de agora eles vão ter mesmo a unção do servo, Pai, de servir, a unção, Pai, de buscar o Senhor em madrugada, a unção de fazer as coisas para o Senhor, Pai, a unção, Pai, de mesmo querer mais do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro mesmo, Pai, e peço que o Senhor esteja derramando, Pai, da sua graça sobre cada coração aqui, Pai, e escuta, Pai, cada oração nesta manhã, é que eu te peço em nome de Jesus, Pai, amém, amém.